Olá, pequeno pesquisador, bem-vindo à terça-feira. Estamos na lição de número 9. O tempo está passando tão rápido, né? E o que vocês estão aprendendo? Estão gostando muito dessa lição? Renovando as nossas forças e o verso para memorizar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vamos ver se eu consegui decorar. Caminham, voam bem alto como águias, correm e não ficam cansados, né? Não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos lá mais uma vez? Mas aqueles que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam suas forças, voam bem alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso verso para memorizar. E agora vai falar sobre a águia, o porquê que ela é uma ave solitária, o porquê que ela precisa de um pouco de solidão. Será que isso é um ponto positivo para essa ave ou é um ponto negativo? E o que nós cristãos vamos aprender com essa característica dela? Vamos lá. Então nós sabemos que ela é uma ave solitária. Somente ela tem a habilidade de voar mais alto do que todas as aves. Nenhuma outra ave consegue voar tão alto como ela. E o que mais que ela tem? Foco e determinação. Ela tem isso, ó. Grandes homens e mulheres dedicaram tempo para estar a sós com Deus. Foi nesses momentos solitários que aprenderam suas maiores lições e conquistaram as maiores vitórias. Você já passou por momentos em sua vida em que se sentiu sozinho? Talvez não tinha amigos na escola, porque pensavam que você era diferente. Talvez fosse o único pequeno pesquisador em sua igreja. Anime-se, esses são ótimos momentos para se aproximar mais de Jesus. Assim você também será capaz de se tornar um adolescente forte e poderá ajudar as outras pessoas que estão sozinhas e entristecidas. Nem todos entendem que não precisamos toda hora de um psicólogo, não precisamos toda hora de alguém para nos animar, porque nós temos alguém com quem podemos contar. O que diz o verso? Aqueles que esperam no Senhor não vão ficar cansados, não vão ficar com fadiga, vão correr, mas não vão se cansar, porque o nosso Deus virá com as asas e nos sustentará. Então, é nas horas da solidão que Deus faz algumas de suas maiores obras por nós, se apenas não o impedirmos. Então, assim, nós precisamos usar o colírio da espiritualidade, né? E entender que o cristão, ele não precisa estar na bonança a todo momento. Quando nós lemos as histórias, né, de todos aqueles que foram servos de Deus, que passaram por provações, a maioria deles viveu desde que acordava até na hora que ia dormir, né? Por muitas provações, por muitas tentações, e estavam ali. Mas, pequeno pesquisador, a fé de nenhum deles se compara com a nossa. Porque nós estamos pequeno pesquisadores? Nós somos cristãos que estamos adormecidos, que estamos brincando de ciscar, igual a pombinha. Lembra que eu falei para vocês? A pombinha, que é um animal que fica lá, né? Não tá nem aí para os perigos. Ela pousa no chão e fica lá. Não percebe que tem animais que podem, né, comê-la, que podem fazer elas da sua refeição. Então nós estamos assim. E nos esquecemos que o cristão, ele precisa o quê? De momentos solitários a sós com Deus, de momentos importantes para ir à igreja e meditar na sua palavra. Então pense nisso a partir de hoje, pequeno pesquisador. Vá para a igreja, vamos fazer um teste. Depois eu quero que vocês contem o que aconteceu na vida de vocês, se mudou alguma coisa ou não. Quando você for para a igreja, você vai entrar, vai para a sua escolinha, terminou a escolinha, vai no banheiro, bebe a sua água e vá para dentro da igreja. Fique ao lado da sua família, não fique lá fora conversando. Faça isso em todos os cultos e você verá uma grande mudança espiritual na sua vida. Não estou falando qualquer coisa não, sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Quando nós somos crianças, adolescentes, nós achamos muita coisa chata. Isso é coisa de velho. O que ele está falando aí não tem nada a ver. Não, pequeno pesquisador, não é bem assim.
todos os cultos nós podemos tirar bom proveito. Tudo é ensinamento para a nossa vida. Vamos fazer então assim? Você, quando chegar na igreja, você vai sentar. Tô com sede, espera, é 1 hora e meia no máximo, nos cultos de domingo e quarta-feira. Você não vai morrer se ficar sem tomar água, tá bom? Só vai poder sair se tiver muito apertado para ir no banheiro. E você faça esse concerto com Deus. Senhor Jesus, me ajude a ficar dentro da igreja. Eu quero ser um menino bom. Eu quero ser um menino solitário, assim como a águia. Quero ter momentos de paz com você, Senhor. Peça para Deus, pequeno pesquisador, que Ele vai ajudar você, tá bom? Seja um cristão de verdade. Então vamos lá. Como Deus usa a solidão para conceder grandes vitórias a seus servos? Então aqui temos exemplos. A palavra de Deus, ela mostra, através dos exemplos, o que aconteceu com alguns personagens. Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel. Então a primeira é Elias. Ele estava solitário e desanimado quando ouviu a voz de Deus. Quem que foi orando sozinho no caminho para o Monte Moriá? Nisso sua fé cresceu e ele se sentiu pronto para entregar o seu filho em sacrifício? Lembra dele? Abraão. Pedro estava sozinho no Getsêmani, depois que havia negado ao Senhor. Então, vão acompanhando que vocês vão escrever na resposta. Então, primeiro Elias, segundo Abraão, terceiro é Pedro, estava sozinho no Getsêmani, depois que havia negado ao seu Senhor. Foi ali que esse discípulo verdadeiramente se arrependeu e encontrou a Deus. Maria, ela estava sozinha quando o anjo lhe anunciou o quê? Que seria mãe do Messias, prometido, e ela também estava sozinha na cruz observando quando ele morreu pelos pecados de todo mundo. E Jacó estava orando sozinho durante a noite. Após lutar com o anjo, encontrou perdão e paz. E Esther, a rainha judia corajosa, compareceu sozinha na presença do rei Assuero e pediu-lhe que salvasse o povo dela, mas antes ela jejuou. José estava sozinho no poço onde foi jogado por seus irmãos e depois na prisão, onde foi injustamente enviado por Potifar. Mas foi assim que aquele jovem se apoderou das promessas de Deus. Deus tinha uma grande vitória na vida de José, mas ele precisou ser jogado no poço? Ele precisou ficar na prisão. E lá, ele fez o quê? Igual a sua família? Igual o povo de Israel no deserto? Se ele tivesse lastimado, se irado contra Deus, o que teria acontecido com José? Pequeno pesquisador, olha só. E Jesus estava sozinho no Getsêmani, quando ao suplicar em oração, recebeu poder para ir à cruz do Calvário. Então, grandes vitórias acontecerá na minha vida e na sua vida se você tiver momentos solitários com Deus. Aquele dia de maior tristeza, de maior provação, pode ser aquele dia que você não conseguiu ganhar o brinquedo que você queria e você chorou de tristeza, porque aquele dia você não foi bem na prova de matemática. Você ficou muito triste, mas é nesse dia que você tem que o quê? Falar com Deus, falar: Senhor, onde é que eu estou errando? O porquê que isso está acontecendo comigo? E Papai do Céu vai dar a vitória para você, tá bom? O que devemos aprender com a águia e sua capacidade de voar em grandes alturas? Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. O que diz lá em Tiago, hein? Vamos achar bem rapidinho aqui. Está lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, 2 e 3. Diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Sabe o que é mais interessante? Que quando você passa pelas provas, Satanás, ele tem medo de você. Ele fala: vixe, esse daí eu não posso chegar perto não. Porque olha, ele passou por tudo aquilo ali e ele ainda está perseverante. Lembra de Jó? Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua riqueza, né? Ele perdeu os seus filhos, perdeu os seus servos, perdeu as pessoas que trabalhavam para ele. E como ele se manteve? Murmurando, reclamando, triste? Não, ele se manteve confiando em Deus. Tá certo? Então, o que devemos aprender com uma águia e sua capacidade de voar em grandes alturas? 1, 2 e 3. Que
Passando por várias provações, deveremos ficar como? Alegres. Devemos ser e ficar alegres durante as provações. E o que quer dizer isso? Quanto mais provação, quanto mais dificuldade, voe mais alto, né? Busque ao Senhor, ore mais, ore muito mais. Então, quanto mais dificuldades vir e disserem você não vai conseguir, voe mais alto. Ter paciência enquanto sofremos angústias e provas irá nos impedir de dizer e fazer coisas que machucariam nós mesmos e aqueles com quem nos associamos. Deixe suas provas assumirem a proporção que elas quiserem. Nada poderá abalar você seriamente, desde que exercite a paciência, permaneça calmo e não desanime nas suas lutas. Não desanime. Muitas vezes nas provas, nós machucamos as outras pessoas, né? E isso faz com que perdemos amigos, perdemos a nossa família e muitas vezes murmuramos até com Deus. Então, é isso que não podemos fazer. Você não pode ser um parente de Caim, tá bom, pequeno pesquisador? Pense sobre isso. Não seja um parente de Caim. Caim, em vez de entender os propósitos de Deus, ele agiu segundo o seu coração. E o que aconteceu com ele? Só derrota, né? Caim foi o que? Foi eliminado, como diz alguns pequenos pesquisadores. Ele não confiou nas promessas de Deus, ao contrário do seu irmão Abel. Então, terminamos a lição de terça-feira. Um abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.